amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando do livro dos Provérbios e já estamos no capítulo de número 6 e 7, que nós vamos ver hoje nos nossos vídeos. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós iniciarmos, aqueles avisos, como sempre. Não deixe de dar um joinha lá nos nossos vídeos. Por favor, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Pode compartilhar à vontade, sem problema nenhum, os nossos vídeos, pois eles são gratuitos. Ok? Com isso, você ajuda a espalhar a palavra de Deus. Vamos então ao capítulo de número 6. O capítulo de número 6, ele vai tratar, no começo, do 11º discurso. Nós estamos vendo que nos primeiros capítulos nós temos discursos diferentes, temas diferentes. Então, veja lá, o 11º discurso vai do primeiro verso até o verso de número 11. Vejamos, diz assim: Filho meu, se você serviu de fiador ao teu próximo, se, como um aperto de mãos, empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Então, aqui nesse 11º discurso, nós temos questões financeiras que estão sendo tratadas, mas são dois os assuntos. Primeiro é o assunto de você se tornar fiador de alguém. O que significa dizer isso? Significa que, por algum modo, por algum contrato, de alguma maneira, você vai se responsabilizar pelas contas, pelas dívidas de outra pessoa. Isto ele não acha legal, ele não acha uma atitude sábia. Não é sábio fazer isso. Mas se você já fez, ele diz: opa, tem chance para você. Ele diz o seguinte: vá atrás, não durma, enquanto você não conseguir se livrar disso. Então, apele para a piedade do credor, daquele para quem você vai ter que pagar, apele para a piedade, implore, clame, faça o que for preciso para você se livrar deste credor, para você se livrar disso. Por quê? Porque ele poderia aplicar a lei e ele poderia ir até a sua casa e pegar as suas coisas. Então, até hoje, vira e mexe, a gente pode ser fiador de alguém. Primeiro, não faça isso. Este é o conselho que o escritor sábio diz. Mas se você já fez, se você fez, corre, faça todo o possível para se livrar disso. Um outro assunto é a preguiça. A preguiça vai aparecer mais vezes, já apareceu, mas vai aparecer mais vezes. Ele está falando, na verdade, que aquele que é preguiçoso, ele é um irresponsável. Como assim um irresponsável? Ele é um irresponsável na vida civil, na vida do dia a dia, que nós dizemos
irresponsável secular, porque é na nossa vida aqui, mas também isto é um indício de uma irresponsabilidade espiritual, porque ele pode ser negligente nas coisas do dia a dia dele, mas também isso indica que ele já não é tão certinho também espiritualmente, ou seja, ele pode ser um irresponsável espiritual. E ele está dizendo aqui, vai lá com a formiga. Por quê? A formiga não tem chefe, a formiga não tem patrão, a formiga não tem quem diga para ela o que fazer. E ela vai e faz. Faz no momento em que ela pode fazer. Então, ela se prepara no verão, no outono, para quando vier o inverno, ela ter condições de se sustentar. Quando não tiver mais comida por aí, ela tem um jeito de fazer. E nós vemos que isso daqui é uma questão de atitude, é uma questão de motivação. Então, na verdade, não é um problema material, um problema. Não, é atitude, é a pessoa que faz isso, ou melhor, é a pessoa que não faz, é a pessoa que está, né, em defesa das suas necessidades. Logo em seguida, do verso 12 ao 19, começa o 12º discurso. E o 12º discurso vai falar sobre o valor da sabedoria num caso de disenção, num caso de disputa, num caso de conflito. Então, diz assim: o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés, faz sinais com os dedos, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia, que é essa dissensão. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então aqui nós temos também alguns temas dentro deste tema maior, que é o 12º discurso, que é o problema da contenda, o problema do litígio, o problema da briga, o problema da discussão, o problema, então, da discórdia, daquele que semeia discórdia. Então, veja lá, algumas pessoas têm essa característica. Tem a característica de ir atrás de briga, ir atrás de discussão, ir atrás de dissensão, ir atrás de contenda e litígio. Parece que eles sentem prazer neste tipo de atitude. Ele fala aqui, apesar de que a tradução não apareceu, né? Eu li todo o trecho e não aparece a expressão Belial. Belial aqui é uma tradução que no início, nesta fase aqui, ela significava apenas uma pessoa iníqua, uma pessoa sem sabedoria, uma pessoa que corre atrás de brigas, enfim, é o perverso. Mas a tradução para nós saiu perverso, mas a palavra que eles estão usando é Belial. No início, ele tinha este sentido, o sentido de uma pessoa sem valor, uma pessoa depravada. A partir do momento em que a espiritualidade começa a ficar mais profunda, que as coisas começam a ser discutidas mais, a palavra Belial passa a ser um dos nomes pelos quais Satanás é conhecido. Então, quando ele diz filho de Belial, ou é dos de Belial, ele não fala só ser uma pessoa depravada. Ele está falando que esta pessoa é uma pessoa vinculada ao mal propriamente dito. Ele está falando aqui de alguns sinais.
Ele fala de piscar. Às vezes, isso nós temos na nossa cultura, isso existe, da pessoa ficar piscando, dando sinal para uma outra pessoa, dando aí algumas indicações do que ela quer dizer sem falar palavra nenhuma. Ele fala de mexer os pés. Nós não temos esse costume, não existe para nós, mas existia para eles. Para eles, quando uma pessoa ficava mexendo os pés, e dependendo do jeito que ela mexia os pés, isso queria dizer que aquela pessoa tinha um segredo para contar. Ou seja, ela queria falar alguma coisa má de uma outra pessoa. Ou seja, ela estava tentando armar uma confusão. Sinais com os dedos, nós temos vários sinais com os dedos. Nós temos o sinal de joia, de legal, de tudo bem, tá certo. Nós temos alguns sinais. Existem alguns sinais que nós temos, que nós usamos, sinais com os dedos, que nós usamos, que são xingamentos. São palavrões, vamos dizer assim, né? A gente pode xingar com os dedos? Pode. Eles também tinham isso. A gente não sabe aqui quais eram os sinais. A gente não sabe como naquela cultura existia isso, mas eles faziam esse tipo de sinal. O sinal, ele surge de algum lugar, ele não vem do nada. Ah, eu quero fazer um sinal porque, sei lá, me deu vontade de fazer um sinal. Não, os sinais surgem de um coração corrupto. Eles têm uma origem, um coração que fica maquinando mal, um coração que está cheio de ódio, uma pessoa que está com descontrole de temperamento, uma pessoa que é perversa, uma pessoa que tem ganância, ele é um ganancioso, é uma pessoa irada. E no finalzinho desse 12º discurso, ele fala a respeito dos chamados pecados mortais. Nós já falamos isso para o amado. Nós vimos com os amados que, a partir do momento em que se fala uma sequência de coisas, normalmente nós estamos indo da coisa menos grave para a coisa mais grave, normalmente. Então, veja lá, olhos altivos significa orgulho, né? As pessoas que estão em minha volta não são dignas de mim, eu sou muito melhor. Isso é soberba, e isto é coisa abominável para o Senhor. Ele fala sobre língua mentirosa, ele fala mãos que derramam sangue, estou falando de um assassinato. Coração que trama ardil, ou seja, trama armadilhas. Um coração, uma alma corrupta que fica maquinando o mal, fica dando sinalzinho para fazer mal para as pessoas. Ou seja, o coração é ruim. Pés que se apressam para fazer o mal, ou seja, eles querem rapidamente fazer aquela maldade, eles não têm nem tempo de ficar esperando, né? Eles querem de uma vez por todas fazer a maldade. Ele fala de novo, não de mentira, mas agora de testemunha falsa, e aqui pegamos o 10º mandamento, né? Então está frontalmente contra o 10º mandamento, e finalmente aquele que semeia contenda entre os irmãos. O 6º capítulo, Provérbios, ele fala do verso 20 até o verso 25, ele está falando aqui de alguns avisos contra uma imoralidade sexual. Ele está falando, esse é o 13º discurso, e o tema é prostituição, imoralidade sexual. Nós já vimos isso lá no 2º capítulo, do verso 16 ao verso 19, o capítulo 5, do 3 ao 23, aqui no capítulo 6, o capítulo 7 inteirinho vai ser sobre isso, e no capítulo 9 nós temos do verso 13 ao verso 18 sobre esse tema. Então esse discurso começa no verso 20, vai até o 35. Veja lá. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Lembrem-se que quando fala de pai e mãe, estou falando dos dois aos quais havia sido dada a responsabilidade pela educação. Então fala de um, fala do outro,
a mesma coisa. Mas eu citei a mãe e o pai. São os dois mesmo. Eu citei só um. São os dois mesmo. Citei só o outro. São os dois mesmo. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Então, o preço que se pagava naquela época por uma prostituta era o correspondente ao pão, aquilo que se pagava ao pão. Era um preço razoável, era um preço acessível. E olha a composição aqui. Então, o preço de uma prostituta é baixo, mas ela sai à caça de uma vida, e esta vida é preciosa. O pão é barato, mas a vida é cara. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isto lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Então, este final aqui, ele está falando exatamente algumas questões relativas a esta forma de viver. Então ele fala atar ao coração, coração nós já vimos, o coração significava a consciência, significava a alma, significava a bondade. A lei é o manual. Qual o manual que nós temos? Nós temos um manual que é a Bíblia. Na época não era a Bíblia, era a Torá, eram os mandamentos que estavam escritos no Pentateuco, que estavam escritos na Torá, que estavam escritos nos profetas depois mais tarde, nos profetas, e também nos livros sapienciais, os livros de sabedoria, que Provérbios fazia parte. E é interessante que ele fala aqui das características de uma prostituta, de uma mulher de fora. Lembram que a palavra que eles usam aqui é estrangeira, né? Ou seja, uma mulher de fora. Então ele diz, ela é sedutora, é uma pessoa bonita, é uma pessoa que fala suavemente, que enreda, que leva no bico, como a gente fala hoje. É uma pessoa que usa de lisonjas, é uma pessoa que fica elogiando muito, é aquela pessoa que fica com olhares de conquista. Então, estas eram as características de uma prostituta. Então, o que era realmente? Dá a impressão de que é brincadeira? Não, não é brincadeira. Isto é, na verdade, brincar com fogo. Como assim brincar com fogo? Brincar com fogo por quê? Isha quer dizer mulher. Ish quer dizer homem. Isha, mulher. Ish, homem. E Esh quer dizer fogo. Então ele está brincando com palavras aqui. Então esta união que não é a união de um casamento, que não é aquela união que a palavra de Deus está trazendo, na verdade era fogo, né? É o Esh e não a união, né, correta. Então era, na verdade, brincar com o fogo. E o que isso implicava? Quem era pego com prostituta, adulterando, a adúltera ou adúltero, eles deveriam, segundo a lei, eles deveriam ser
apedrejados, porque este era um pecado punível com a morte. Olha que coisa interessante. Se você fizesse qualquer outra coisa, se você tirasse um bem de uma pessoa, você deveria pagar 2 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até 7 vezes o valor do roubo. Devolvia e pagava a indenização. Aqui não tem indenização. Aqui o marido não vai querer indenização. Aqui o marido não vai querer explicação. O que ele vai exigir é o pagamento do pecado, que é a vida. Ou seja, ele vai exigir o apedrejamento, ele vai exigir matar através, né, ou do apedrejamento ou através das próprias mãos. No Provérbios 7, nós vimos que continua este mesmo assunto. Então, veja lá, o 13º discurso vai, veja ali, 1 até os 5. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Então aqui nós temos algumas coisas interessantes. Então veja lá, adianta eu ficar falando? Não. Algumas pessoas precisam entender, assimilar isso. Então, o melhor conselho não é aquele conselho que se fala, né, e deixa a pessoa ser tentada. O correto aqui é ensinar de uma forma, pelo exemplo, de uma fórmula, de tal maneira que o seu coração entenda, que os seus hábitos sejam tais que o separe desta perversão, né, desse adultério. Então, o melhor conselho aqui é uma educação interna, é uma educação profunda. Quando ele fala menina dos teus olhos, ele está falando Ishon. Nós vimos agora que Ish é homem. Ishon quer dizer homem pequeno. Como assim homem pequeno? Se você olhar nos olhos de uma pessoa, se você estiver na frente de uma pessoa e olhar para os olhos, você vai se ver lá. Fica uma imagem de um homem pequenininho. Isto é Ishon, isto é menina dos teus olhos. O centro dos olhos, onde é mais precioso, é o lugar mais sensível do corpo que poderia ser machucado. Então, quando nós dizemos que nós somos a menina dos olhos de Deus, significa que Ele nos tem. Ele nos tem na parte mais preciosa. Isto é precioso para Ele. Então, a pupila também, a pupila é o lugar onde a luz entra, é onde fica esse reflexo da pessoa. Sem a pupila, nós não enxergamos nada. Ou seja, sem a pupila, a pessoa está nas trevas. Ele fala agora de algo que estava na lei e que ele está relembrando. Atar ao pescoço, atar ao coração, atar aos dedos. Aqui do ladinho, o amado pode ver, né, um homem que está com os filactérios, tem uma caixinha aqui com os mandamentos, com a parte da lei específica, tá? Ouve, ó Israel, tá aqui, ó, e ele fica atado nos dois dedos da mão direita, tá? Então aqui ele está atado, perdão, da mão esquerda, os 2 dedos da mão esquerda. Então ele fica atado aqui e ele segue no braço, tá? Isso significa dizer que a pessoa estava envolta na lei, né? Ele fala de minha irmã, que significa dizer que minha irmã aqui também pode ser aplicável para a esposa. A esposa também às vezes era chamada de minha irmã. As etapas aqui da sedução estão nos versos seguintes, do 6 ao 27. Depois o amado vai lá e para o vídeo e lê, né, ele fala
uma história que o mestre está contando, vendo alguém entrar na casa de uma prostituta. Então ele fala aqui das etapas de uma sedução. Qual é essa etapa? Primeiro, um tratamento de choque. Ela chega, agarra e beija o homem, né? Ou seja, ela vem causando, a gente fala hoje, né? Ela vem causando. Depois ela vem com uma história especial. Hoje é um dia especial, não dá para você recusar. Veja, você não vai perder isso. Olha, não perca essa oportunidade. Depois ele fala, você mesmo, você é especial. Era você que eu estava procurando. Ou seja, ela está aquela boca lisonjeira, né? Depois ela se insinua sexualmente, ela se insinua fisicamente. Então há um apelo sensual. E para tirar toda a dúvida do homem, ela fala: olha, com certeza não tem perigo. Você não está fazendo absolutamente nada de errado, pode vir, não tem problema, você não vai ser apanhado, meu marido está viajando, meu marido não vai voltar, ninguém vai nos pegar, ninguém vai nos apedrejar, não se preocupe. Ou seja, enredou o homem e aí ele viu que o homem está ali para entrar na casa da mulher. Ela fala de carnes dos sacrifícios. E aqui é uma coisa interessante, porque alguns arqueólogos acham e dizem pelos restos que ficaram, né, das cidades que eles escavaram, que muitos prostíbulos, eles faziam adoração, ou seja, havia um paganismo. Por isso, uma idolatria. Por isso que muitas vezes, quando Israel cai na idolatria, eles chamavam isso de prostituição, porque isso estava ligado. Haviam atos de prostituição que eram feitos em adoração para estes ídolos. Então eles sacrificavam, e o sacrifício, veja, não existia geladeira, então o que acontecia? Eles tinham que comer aquela carne que havia sido sacrificada aos ídolos, portanto era uma carne feita para a idolatria, né? Eles tinham que comer. Então ela estava oferecendo para ele um banquete. Um banquete. Amados, ele fecha o capítulo dizendo que existe defesa contra isso. Existe defesa? Sim. Primeiro, guarde a tua mente, guarde o teu coração. Fique longe, não dê oportunidade para a tentação. E, se nada disso resolver, olhe para além, olhe para aqueles que caíram na tentação. Qual é o resultado na vida deles? Eles sofreram prejuízo, eles sofreram mal, eles sofreram a morte e são cortados do povo. Amém, amados? Bons estudos.